Após a gente entender as classes de precisões dos equipamentos, é super importante conhecer a teoria dos erros. A teoria do erro, ela está sempre e sem exceção correlacionada ao seu trabalho em campo. Vocês podem refletir: poxa, mas eu tenho muito cuidado em campo durante a instalação do meu equipamento, durante o meu levantamento topográfico ou ainda na manipulação dos meus dados. Porém, perceba que essa teoria ela está atrelada a 3 fatores. Sejam eles condições ambientais, então é um cenário que você não controla. Queira ou não, você não consegue controlar a temperatura que estará no momento que você vai levantar o seu objeto, a luminosidade deste local, a intensidade solar idem, e também muitas vezes questões quanto precipitação, chuvas, e também a velocidade do vento. A gente sabe que todos esses fatores, eles podem sim influenciar durante a sua medição em campo. Se a gente fala aqui da nossa estação, vou trazer ela de novo. Estou falando da minha estação total. O que acontece? Ela tem um feixe de disparo que sai pela luneta. Dependendo do local que eu esteja, ou ainda dependendo da condição atmosférica naquela localização, eu posso sim ter uma distorção. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Exemplo prático. Estava fazendo um levantamento e embaixo tinha um lago, tinha uma represa. E a gente sabe que dependendo do horário que a gente faça o levantamento, há uma maior incidência solar. O que aconteceu naquele cenário? A incidência solar fez com que aumentasse a taxa de evaporação do lago. E meu objeto de interesse estava do lado, na margem oposta. Ao fazer a leitura, a minha informação sofreu as distorções por conta desta evaporação da água ali daquele lago. Então, este é um cenário que acarreta erro para o meu levantamento e é uma condição ambiental que eu não controlo. O outro cenário, por exemplo, é a condição instrumental. Aí já tem relação direta com o seu equipamento. Isso daqui, ele muitas vezes pode ser resolvido ou solucionado com uma aferição ou uma calibração do nosso equipamento topográfico. Isso significa que a gente faz, ou um profissional específico nesse tipo de serviço faz uma série de leituras e ele consegue realizar uma correção, um reparo, para que essas séries de repetições angulares e de distâncias estejam dentro de um padrão, dentro de um parâmetro, estabelecido também pelo fabricante do seu equipamento. Então a gente já tem uma relação no instrumental com algo que você consegue controlar. Poxa, eu percebi que eu estou com um problema maior durante as leituras. Eu estou com mais erro, e isso não é normal. Qual é a solução, ou qual é uma das saídas? Você consegue, no seu escritório, fazer um controle dessa informação, seja pontos de controle que você tem ali para ângulos e distâncias, ou ainda levando num profissional especializado em manutenção do equipamento a possibilidade de executar um serviço de reparo e aferição e calibração do seu equipamento. Este ponto também é extremamente importante. E por fim, os erros ou essa teoria aplicada às condições pessoais. Esse aí já é relacionado ao seu ser, o seu profissional. Nisso, a gente tem uma separação de 3 erros também. Vamos pensar agora somente no erros pessoais. Pode ser ele um erro grosseiro, que aí ele já tem uma relação direta com o engano nessa medição. Pode ser por falta de atenção ou falha no equipamento, tá? Mas uma leitura errada e uma identificação do alvo de forma equivocada vão trazer e vão acarretar no erro. Pensa no seguinte cenário: você foi fazer o levantamento em campo e ainda assim teve que anotar a informação. Vamos supor a altura do instrumento. A altura do instrumento ficou 1,62 m e 5 mm. Ao transcrever, você colocou 1,65 m e 2 mm. Invertiu 5 com 2. O que aconteceu? Todo o meu levantamento teve um erro grosseiro de 3 centímetros na altitude. E isso foi uma falha por desatenção. Isso é importante ficar claro, que é um exemplo que acontece na prática. Um outro cenário é o seguinte: estou acostumado a fazer medição utilizando um prisma da marca A, que ele tem um offset. Trazendo esse cenário nosso, ainda do erro grosseiro. Quando eu pego e faço a leitura a um objeto, vamos pensar que, olha só, trouxe um prisma para a gente. Esse prisma ele tem uma medida de offset, ou seja,
é o afastamento que eu tenho entre a leitura e trazer ele para o eixo, ou seja, esta a medida do offset dele. Nesse caso, menos 30 milímetros. Estou acostumado a trabalhar com esse equipamento e de repente, no meio do meu levantamento, surge uma questão em que eu preciso ser mais preciso. Se eu preciso ser mais preciso, ou eu aumento uma repetibilidade, no meu equipamento eu coloco uma média de leituras, ou ainda eu parto para um mini prisma. O mini prisma ele é uma possibilidade, principalmente porque eu consigo colocar ele mais próximo ao meu objeto de interesse, lá na ponteira do meu bastão. Só que o que aconteceu aqui no meu cenário? Troquei para o mini prisma e o offset dele, que aparece aqui em cima, é 0 milímetros. Só que eu esqueci de mexer isso na minha estação total. Fiz a leitura, medi, só que aí depois, na hora que eu fui trabalhar em escritório, eu percebi que as informações não estavam fechando. Justamente porque ele estava padronizado para 3 milímetros e na hora que eu efetuei a leitura neste, ele manteve os 3 milímetros, ao invés de ser o 0. Mesma coisa valeria para uma situação onde eu vou fazer um levantamento e o meu bastão ele não está aferido. Então, nesse tipo de situação, nesse tipo de cenário, o que vai acontecer? Eu vou ter um erro de leitura por conta do prumo do meu prisma ou do meu mini prisma. Ele não estará posicionado no local correto. Entrando agora no erro sistemático, erros sistêmicos. Eles são aqueles erros que vão se acumular ao longo do nosso trabalho, durante a nossa operação em campo. Então, geralmente, eles estão relacionados a alguns efeitos importantes que sempre estarão presentes no seu levantamento. Esse ponto, temperatura e pressão, já vai ter uma relação íntima com o seu equipamento. Tem equipamento que já tem um sensor. Existe um sensor automático que o equipamento ele já consegue equacionar uma constante para aquele levantamento. Então, esquentou, ele já adequa uma constante para o emissor do feixe de infravermelho e ele adapta aquela situação. Se o seu equipamento não tem, constantemente você tem que aferir a temperatura, aferir a pressão, introduzir isso no seu equipamento e ele gera uma constante. E essa constante ela vai ser trabalhada. Quando eu não tenho controle desses dois elementos, eu posso, de fato, trazer um erro sistemático. E ele vai ser carregado durante o meu levantamento todo. Não só na primeira, não só na segunda medição, mas nele até o final. Então, esse tipo de cenário pode ser corrigido através de formulações. Então, a gente já sabe que, por ser sistemático, ele vai acontecer em todos os lugares. Então, a correção, de certa forma, ela é igual para todos os vértices. Então, é possível fazer essa correção, diferentemente do grosseiro. Ora, eu posso ter errado o offset de 0 para 3, ora não, posso ter voltado para um prisma. Então, eu não consigo fazer esse trabalho e identificar aqui eu errei, aqui eu não errei, de forma genérica, igual no erro sistemático. E, por fim, o erro dito como aleatório ou o erro dito como acidental. Este tipo de erro, ele é muito importante. Que ele geralmente tem relações diretas com a inclinação da baliza. Eu não estou falando necessariamente do prumo dela. A baliza não necessariamente localizada em cima do prego do seu piquete. E esse é um outro ponto que o profissional, ao fazer a medição, ele não atinge o seu objeto de interesse, achando que o atingiu, que aí já seria traduzido como um erro de pontaria nessa leitura. Aqui embaixo eu trouxe algumas imagens para a gente que representam justamente isso. Então, quanto a erros ditos como acidentais, nós temos a falta de prumada do seu equipamento, ou seja, fiz a estacionada da minha estação total e ela não ficou localizada em cima do meu ponto de partida, do meu marco de origem. Primeiro erro. Segundo, eu tenho a alidade de leituras, ou seja, quando eu coloco o meu equipamento em cima do meu tripé, faço a conferência para o pessoal que trabalha com leitor óptico, faz a leitura aqui, ou o pessoal que trabalha com prumo laser, e vocês rotacionam a estação total em cima do seu ponto, o que tem que acontecer? A sua ocular, ela sempre deve permanecer centrada naquele seu marco de referência. Tive uma rotação, que essa inclinação do meu eixo principal é o princípio da alidade, ou seja, o que acontece? Eu já tenho um erro sendo obtido ali. Porque se eu leio numa posição, eu tenho uma orientação. Se eu leio na outra, por outro ângulo, eu tenho uma outra posição. Então eu já tenho um erro de partida.
Outro ponto, relação retículo, que é a nitidez da luneta, relacionados aí a estacionamento do tripé, que é a localização que você coloca em cima da base do tripé, os aspectos relacionados a prisma, mini prisma e principalmente manipulação durante o trajeto entre uma estacionada e outra. Nunca coloquem o tripé pendurado nas costas, como se fosse uma vara de pesca. Não é uma vara de pesca, vocês sabem disso. É o equipamento de trabalho nosso que precisa de cuidado, precisa de cautela. Sempre que eu for fazer a movimentação da minha estação, pego meu equipamento, destravo ele, olha só, ele está solto, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Guardo ele na minha caixa, na minha case de transporte e levo até meu próximo ponto. Nunca fazer isso. Entendendo essas questões relacionadas à teoria do erro, a gente já consegue entrar no quesito precisão e acurácia. E isso vai percorrer toda a vida profissional de vocês enquanto topografia. A precisão do seu levantamento, ela obedece uma classe de acordo com a classificação do seu equipamento e também de acordo com a classe estabelecida para o tipo de projeto que você irá executar. Então a precisão está ligada à repetibilidade de medidas sucessivas feitas em condições semelhantes. Já a acurácia, ela expressa o grau de aderência das observações em relação ao seu valor verdadeiro. Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. Pensa que você não é mais topógrafo, você é jogador de futebol. E você vai treinar pênalti. Seu objetivo é fazer o gol, concorda? Esse é o seu valor verdadeiro, fazer o gol. E durante sua prática você deu 10 chutes para aperfeiçoar sua técnica. Os 10 chutes foram na trave do lado direito. O que isso significa? Que indiscutivelmente você foi muito preciso. Os 10 chutes foram ali na trave. Porém, você não atingiu o seu valor verdadeiro, que é o gol. Então você foi preciso, sim, mas você não foi acurado. Você não acertou o seu objetivo, que era o gol. Então esse tipo de peso e esse tipo de medida é importante e é fundamental ter clareza desse tipo de dado. E, consequentemente, tem-se a questão da propagação do erro. Estamos falando de teorias de erro, estamos falando sobre precisão e acurácia, e essa propagação ela é importante. Principalmente porque as medidas topográficas, seja ela ângulo, distância, leitura direta, leitura indireta, não importa. Todas elas são variáveis. Eu posso, durante o levantamento, fiz a leitura nesta orientação, abri o ângulo para esse. Repetir, eu posso sim ter uma variação das minhas informações. Elas estão sujeitas estatisticamente a não apresentarem os mesmos valores. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, eu tenho uma propagação do meu erro. E justamente por isso, existe uma formulação que vai exprimir para a gente uma relação entre o erro da minha observação e os meus parâmetros denominados como fórmula da propagação da variância ou ainda lei da propagação dos erros. É a mesma coisa. Ela diz justamente sobre esta variação que vai ocorrer durante o seu levantamento. Então, em casos em que o projeto utilize medição de ângulo e distância, o estudo da propagação do erro é baseado no conhecimento dos valores aproximados para cada ângulo e distância e das variações provenientes da experiência anterior ou das especificações do seu instrumento topográfico, antes mesmo das operações de campo, caracterizando assim uma otimização do seu processo. Então, se o meu equipamento ele entrega para mim 2 segundos de erro angular, eu não posso esperar menos que isso, porque eu já sei que o meu erro obtido será minimamente de 2 segundos. Quando nós trabalhamos com repetibilidade e reiteração, que já foi assunto de nossas aulas, eu consigo aplicar da melhor forma possível a minha propagação de erro. Porque aqui a gente consegue, então, trazer o mérito do desvio padrão da minha observação, dependendo da quantidade de informações da sua repetibilidade, exprimir o sigma e, consequentemente, trazer a qualidade posicional do sua poligonal topográfica. Perfeito, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.